Oi, gente, tudo bem? Nossa equipe escolheu o princípio do contraditório para trazer aqui hoje. Esse princípio ele consiste basicamente no direito de resposta, ou seja, o direito de se defender, de dizer que não fez. Esse princípio ele é dividido em duas dimensões, a dimensão formal e a dimensão substancial. A dimensão formal consiste na garantia de que esse sujeito ele será comunicado, ele será ouvido e participará do processo. Enquanto isso, na dimensão substancial, é a garantia da possibilidade de influenciar a decisão judicial. E aí a doutrina que nós escolhemos para referenciar esse estudo, que é a doutrina de Fred et Didier, ela traz que somente o aspecto formal não é suficiente para efetivar a ideia, do que traz esse princípio, para efetivar o princípio. É necessário também esse aspecto substancial. O princípio está previsto no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. A gente viu aqui que é citado não somente o princípio do contraditório, mas também um outro princípio, que é muito confundido com o contraditório, então por isso eu vou brevemente diferenciar os dois, que no caso esse outro princípio seria o princípio da ampla defesa. Esse princípio da ampla defesa, ele trata sobre a diversidade de meios de se defender, então ele garante que haja vários meios com que você possa se defender. E o princípio do contraditório é a garantia de que você pode se defender. Então, por isso que eles se complementam e muitas vezes são confundidos como um só ou como sinônimos, mas não são. Cada um é um princípio, mas são princípios que andam lado a lado. E dando um pouco de continuidade na fala da Júlia, eu vou começar falando um pouco como se aplica esse princípio na prática, que meio que diz no artigo 772, inciso 2º do Código Processual Civil, que diz que o juiz pode, em qualquer momento do processo, como diz o segundo inciso, advertir o executado de que seu procedimento constitui o ato atentório à dignidade humana, ou seja, esse artigo do Código Processual Civil mostra essa visão do princípio do contraditório, já que antes de punir, adverte o acusado sobre o comportamento aparentemente temerário para que ele possa se explicar. E, segundo o artigo 77 do parágrafo 2º do Código Processual Civil, além de outros previstos nesse código, são deveres das partes de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, como diz o inciso 4º, que é cumprir com exatidão as decisões judicionais de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. E o artigo 6º, que é não praticar inovação legal no estado de fato de bem ou direito litiginoso. E em seu segundo parágrafo fala sobre a violação a um disposto de incisos, que foi o que eu citei anteriormente, o 4º e o 6º, que constitui o ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa de acordo com a gravidade da conduta. Assim, contudo, o magistrado deve expedir a ordem ou mandato para o cumprimento dessa diligência, advertindo esses sujeitos de que seu comportamento poderá resultar na aplicação da mencionada multa, e sem a realização dessa comunicação ou advertência prévia, a multa porventura aplicada é inválida por desrespeitar o princípio do contraditório. Aí agora se perguntando, para que serve esse princípio e como poderia um órgão jurisdicional punir alguém
sem que lhe tenha dado a chance de manifestar-se sobre seus fundamentos na punição. Por exemplo, demonstrando que os fatos que se baseiam a sua decisão ou não ocorreram, ou ao menos não permitem a aplicação daquela sanção. Se não fosse assim, teríamos a punição sem contraditório. Não é lícita a aplicação de qualquer punição processual sem que a oportunidade do que o possível punido de manifestar previamente, de modo que seja possível, de alguma forma, influenciar no resultado da decisão. Bom, pessoal, a título de exemplo, nós trouxemos uma apelação criminal em que o apelante ele alega uma violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, baseado no fato do MP ter feito a denúncia pelo crime disposto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, porém, posteriormente, nas alegações finais, o MP alterou o crime e imputou ao réu o delito disposto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que é a posse de arma de fogo permitida, porém de uma maneira ilegal, em desacordo com a norma. Então, o apelante, ele alegou isso, porém a Câmara, ela analisou todo o processo e concluiu que não houve uma violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, pelo fato da defesa ter feito as suas alegações finais após o MP, ou seja, ele sabia, ou ele pelo menos deveria saber, do que o MP havia alegado anteriormente. Então, o pedido não foi acatado e a apelação não foi aceita pela Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.